Ruth capítulo 1, verso 6 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disseste: tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Queridos, a história bíblica tem muito dessa cena, uma cena padrão, que denota arrependimento, que é alguém que parte, né, cheio de riquezas, com muitas coisas, talvez com um coração altivo, no sentido de achar que vai conquistar o mundo, e volta quebrado, sem nada. A gente vê isso na história do filho pródigo, e é mais ou menos isso que acontece aqui no capítulo 1 do livro de Ruth. Nós vimos na semana passada Elimeleque, nós vimos Noemi, Malom e Quilion partindo de Belém e indo para Moabe, porque lá havia pão. Não havia pão na casa do pão, Belém, né? E agora eles resolvem o problema, não buscando a Deus, antes saindo da casa do pão, saindo do lugar da habitação de Deus, saindo do lugar onde eles poderiam prestar culto ao Senhor, pouco importando em deixar de cultuar, em deixar de estar no meio do povo de Deus, contanto que eles pudessem ter prosperidade. Então eles vão para Moabe, eles vendem tudo, eles chegam lá com bens, mas lá Noemi perde tudo. Ela perde seu marido, ela perde seus filhos, ela agora está viúva e desamparada, ela não tem quem cuide dela na sua velhice. Não existia plano de aposentadoria naquela época. Agora essa mulher está destinada a mendigar, a depender da caridade de outros. O mal vem sobre ela.
Um deserto vem sobre ela. Contudo, o que a Bíblia nos ensina é que, muitas vezes, na vida do seu povo, Deus usa as crises para nos trazer de volta. Deus usa tempestades para nos trazer de volta. Deus usa o deserto para nos fazer nos voltarmos com todo o nosso coração para Ele. Nós tínhamos um trabalho de capelania em São Paulo, num presídio, e semanalmente nós íamos àquele lugar, e em uma certa semana eu estava lá, fui para pregar, e naquela semana tinha um preso novo, né, que ia à capela, e ele estava lá na capela, preguei, e ao final aquele homem chorava muito, aquele homem, né, com um coração bastante quebrantado, e aí ele pediu para falar comigo, e aí conversei com ele no final, e aí ele compartilhando comigo, falando, eu vim para cá para ficar uma semana, porque eu não paguei pensão alimentícia. Por conta disso, eu estou passando essa semana aqui. E, contudo, foi nesse pior momento que eu pude ter a oportunidade de ter um encontro com Cristo. Porque a vida que eu estava levando ia me levar para a morte. Mas Deus veio ao meu encontro aqui, né? E Deus usou aquela situação terrível na história daquele homem para que pudesse acontecer a coisa mais maravilhosa que pudesse acontecer com ele, sua salvação. Noemi ainda não entende, mas Deus a está trazendo de volta. O retorno às vezes é muito vergonhoso, né? Não sei quantos já tiveram oportunidade de nas ruas, né, levar comida ou alguma coisa para mendigos. Muitos deles têm a oportunidade de voltar para casa, mas não voltam por vergonha. E agora a crise que nós temos diante de nós é essa. Noemi perdeu tudo. Noemi vai ter coragem de voltar sem nada, de ter que enfrentar tudo isso. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que Deus é gracioso para com seus filhos e sempre chama o seu povo para se voltar para Ele. Há sempre um caminho de volta para o Filho de Deus. Sempre há um caminho de volta. Veja, o verso 6 inicia dizendo que ela voltou da terra de Moabe, porque ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Deus sempre chama pecadores ao arrependimento. Havia fome em Belém, havia escassez em Belém, não havia pão na casa do pão, mas agora não havia mais fome. Deus fez com que a chuva ocorresse naquele lugar. Deus ouviu a oração do seu povo. Deus visita o seu povo com graça. E talvez o que Noemi pense talvez haja esperança para mim também. Agora ela está longe da casa do Senhor, longe da adoração ao Deus de Israel, mas agora ela pode voltar para a casa do pão. Agora ela pode voltar para os caminhos do Senhor. A questão é que se ela deixa o orgulho tomar conta do seu coração, a vergonha de retornar para Israel de mãos vazias, sem marido, sem filhos, desamparada, poderia fazer que ela ficasse em Moabe para sempre, que ela se mantivesse naquele lugar. Mas Noemi, ela engole o seu orgulho, e por isso há esperança para ela. O povo de Deus sempre tem um caminho de volta. O Filho de Deus, apesar dos seus pecados, sempre tem um caminho de volta para o Senhor. Talvez alguns se afastam do caminho do Senhor e quando caem em si pensam, será que tem volta? E muitos ficam envergonhados e orgulhosos demais para voltar, para se arrepender, para se quebrantar. E alguns, mesmo estando na casa do pão, com seu coração já estão longe demais e tão distantes que às vezes pensam, não, eu estou aqui, mas isso aqui não é para mim. Deus não tem nada comigo. Mas Deus sempre chama os seus filhos para se voltarem para Ele.
mesmo depois de uma década, quase uma década longe. O texto bíblico diz que Noemi e a sua família ficaram ali quase 10 anos. Então morrem seus filhos. Então Deus visita o seu povo. Então agora Noemi está voltando para a casa do pai. Ela tem que lidar com a vergonha, com a pobreza, com a solidão, com o julgamento dos outros. Veja, voltar para os caminhos do Senhor pode trazer dificuldades. Voltar para o caminho de Deus pode trazer para nós a vergonha. Talvez ter que pedir perdão, confessar os nossos pecados. Mas o arrependimento, uma volta para o Senhor, sempre vale a pena. É muito melhor passar vergonha em Israel do que morrer orgulhoso em Moabe. É muito melhor nós nos quebrantarmos diante de Deus do que morrer com a coroa no inferno. O Filho de Deus é aquele que se curva diante do Senhor, que se volta para Ele, que se arrepende dos seus pecados. Temos nós nos quebrantado diante do Senhor. E quantas vezes nós nos afastamos do caminho, constantemente. Nós precisamos perceber se nós estamos verdadeiramente no caminho. Nós precisamos perceber se nós estamos no caminho ou se nós estamos assumindo o controle da nossa história, que é o que Elimeleque faz. Ele quer assumir o controle da sua família. Ele é o provedor, ele é quem quer dar sustento, e por isso então ele leva a sua família para longe do Senhor. E vem então a morte. E constantemente a gente quer fazer isso. Nós queremos assumir o controle. E nesse momento a gente precisa se voltar para a palavra do Senhor em arrependimento e retornar para o Senhor. O texto então agora mostra para nós a história de duas mulheres, Ruth e Orfa, duas moabitas. E o que o texto agora nos ensina, ele nos ensina sobre dois caminhos. Essas mulheres, cada uma delas escolhe um caminho, dois caminhos que são colocados diante delas. E aparentemente um caminho largo e um caminho estreito. Um caminho que aparentemente é mais fácil, aparentemente é melhor, e um caminho que aparentemente é extremamente difícil. Um caminho que é muito complicado. E o que elas escolherão? Essas mulheres foram boas esposas, aparentemente. Elas são, na verdade, mais do que boas esposas, elas são boas noras. Uma nora ter um excelente relacionamento com a sogra assim, né? Hoje em dia a gente vê o contrário, né? As pessoas com sogra não quer distância. Essas mulheres, depois que morrem seus maridos, né? Que elas poderiam agora falar, agora eu não tenho vínculo mais, né? Some da minha frente. Não, elas estão com a sua sogra. Elas se apegaram a ela e as duas estão dizendo, nós vamos ficar com você, nós vamos cuidar de você. Você está sem filhos e sem amparo, mas nós iremos te amparar. Essas mulheres são boas mulheres, apesar de moabitas. E essas mulheres dispostas a ir com elas. E Noemi olha para essas duas mulheres e diz, olha, vocês não têm que cuidar de mim na minha velhice, né? Ela diz, vocês podem se casar de novo. E que Deus use de benevolência para com vocês, né? E Noemi ainda não entende muito bem, porque ela diz que Deus, que vocês vão e que Deus abençoe vocês e faça vocês felizes em Moabe. E use de benevolência. A palavra benevolência aqui no hebraico é chesed. É o amor leal, o amor pactual de Deus para com seu povo, o amor do Deus que por causa da sua misericórdia nos salva com dano próprio, enviando o seu filho, o Deus que salva Israel. Não é possível benevolência fora do pacto. E Noemi então mostra para elas esse caminho e fala, vão, é um caminho de bênçãos para vocês, voltem para o seu povo, voltem para os seus deuses. E levar duas moabitas não era algo confortável para Noemi. Por mais bondoso que seja da parte delas, olhando da perspectiva de Noemi, ela estaria voltando para Israel com moabitas do lado dela. Ela parte com seu marido e seus 2 filhos e volta com 2 moabitas penduradas em si. Se mendigar em Israel já é difícil, agora ela tem mais 2 bocas para serem alimentadas. E mais, essas mulheres do lado dela serviriam apenas para mostrar
o seu pecado, para mostrar que ela foi para Moabe. E todo mundo, quando visse, então, as moabitas do lado dela se lembrariam daquilo que Noemi haviam feito. E lembre-se das mulheres moabitas, que foram aquelas que fizeram tropeçar a Israel, aquelas que Balaão incentivou os moabitas para entregarem suas filhas ao povo de Israel para fazê-los pecar, para fazê-los tropeçar. Então Noemi agora teria esse amargo lembrete toda vez que visse essas mulheres. Orfa, uma boa mulher, ela se dispõe, mas sendo liberada, ela prefere o caminho aparentemente mais fácil. Ela fica em Moabe. É a sua terra, ela nasceu ali, é a sua língua, é o seu povo, são os seus deuses, os deuses da sua família. Ela faz aquilo que Noemi e Elimeleque fizeram. Ela vê os campos mais frutíferos, os campos mais verdes de Moabe, e prefere ficar ali. Porém, o que Orfa não sabe é que o que ela está trocando, ela troca a maior bênção que ela poderia ter por um conforto na morte. Por que escolher um caminho de dor e provável sofrimento ao invés de um caminho de felicidade aparente? Um caminho largo e um caminho estreito diante delas. Orfa vê as circunstâncias e por isso ninguém mais ouve falar dessa mulher. Ela desaparece na história da redenção. Isso custa caríssimo. Nós vemos o fim de Orfa. Ruth, pelo contrário, ela escolhe o caminho estreito. Ela não enxerga as circunstâncias. Essa mulher já foi regenerada. Ela enxerga pela fé. Ela decide se unir ao povo de Deus. Ela ouviu sobre Yahvé da boca da sua sogra, talvez também do seu marido, do seu sogro. Ela diz: o seu Deus é o meu Deus. Ela renuncia aos deuses moabitas. Ela escolhe o caminho difícil do arrependimento. Ela se volta para o Deus de Israel, e em guardar o caminho que Deus de Israel coloca para o seu povo. Vida verdadeira e felicidade não é voltar para Moabe e se casar, como Noemi diz: vá, seja feliz e você se case. Não, vida verdadeira e vida feliz é uma vida diante do Senhor, em guardando os mandamentos do Senhor, andando na palavra do Senhor. E Ruth sabe disso. Ela se volta para o Senhor. O desejo do seu coração é Ele, é esse, e ela não abre mão disso. Ruth é uma ninguém na história, ela é uma moabita, e o texto e o narrador faz questão de nos lembrar disso. No versículo 22 ele diz: voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, a sua nora, a moabita. A moabita, ela é uma ninguém. Mas mesmo sendo uma ninguém, e sabendo que ela vai sofrer retaliações, que ela não é bem-vinda em Israel, assim como uma costelinha de porco não é bem-vinda na casa de um judeu, ela não é bem-vinda ali. Mas esse é o anseio do seu coração. Mesmo em face das dificuldades que o arrependimento traz, ela sabe que a bem-aventurança é muito maior. E Noemi não desejava que ela fosse. Noemi agora ouve da boca de Ruth que Ruth não quer voltar para os deuses de Moabe. Ruth não quer se manter com os moabitas, ela quer ir para Israel. Mas eu não sei se você se lembra quem que é Moabe. Moabe é uma vergonha para Israel. Noemi então levar essa moabita com ela era uma vergonha, porque Moabe, a história de Moabe surge lá com Ló e suas filhas. Eles foram. Ló novamente a mesma coisa, ele enxerga os campos mais verdes de Sodoma e Gomorra e vai para lá. E aí ele vai se aproximando cada vez mais, até que ele está dentro de Sodoma e Gomorra. Deus destrói aquela cidade, a sua mulher fica para trás, ela olha para trás, e agora está ele sozinho com as suas filhas em uma caverna. E suas filhas então, vendo seu pai já velho, vendo que os seus maridos ficaram em Sodoma e Gomorra, morreram lá, e elas estão sem filhos, elas dizem: agora quem é que vai nos suscitar filhos? E então elas decidem e fazem um plano vil
de embebedar seu pai, se deitar com ele para ter filhos. E daí então surgem Moabe e Amon. Veja, Noemi está levando essa moabita, mas Ruth escolhe a benevolência, a Hesed, o amor pactual de Deus. E olha o pacto, e olha o voto, na verdade, que Ruth faz quando ela se dirige a Noemi. Um voto belíssimo, né? Muitas vezes usado em casamentos, mas que não é um casamento aqui, né? Veja comigo o verso 16. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que voto, queridos, que voto belíssimo. Não a noiva para o noivo, mas a nora para a sua sogra. Ruth se apega a Noemi e faz um voto que é legítimo, um voto que é justo. Votos são feitos ainda hoje. Nós podemos realizar votos. Nós realizamos votos em ocasiões especiais, não como algo corriqueiro e banal, mas pastores realizam votos quando são ordenados. Nós realizamos votos no nosso casamento, no pacto que fazemos com as nossas esposas, nossos maridos. Nós realizamos, os médicos, né, na área da medicina fazem votos com relação à sua profissão. No batismo, nós fazemos votos, tanto na nossa profissão de fé, quanto no batismo dos nossos filhos. Nós prometemos coisas para o Senhor. E Ruth agora ela faz promessas. E veja que ela diz assim: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E mais, ela não se dirige apenas a Deus como Elohim, que ocorre aqui no verso 16, mas ela também se dirige a Deus como Yahvé, no verso 17, Senhor em caixa alta. É a tradução de Yahvé, o nome do Deus de Israel. Ela está dizendo agora: eu faço parte do povo de Deus, eu faço parte de Israel. Ela chama Yahvé como testemunha do seu voto. Eu faço parte do povo da aliança. Ela se coloca em pacto com o Deus de Israel. Ela o conhece e ela o invoca. E ela ama Noemi como reflexo do amor de Deus por ela. Essa mulher já é regenerada, ela já faz parte do povo de Deus. E ela está indo para o lugar que lhe é devido, no meio do povo de Deus. Veja que não foi algo simples Ruth dizer isso, é algo muito custoso. Ela abandona o seu povo, ela abandona a sua terra, ela abandona a sua religião. E não é por amor a Noemi que ela faz isso, mas por amor ao Senhor que transborda por meio de Noemi. Ela deixa os seus deuses, a sua cultura, a sua língua, a sua nação, a sua família, o seu povo. Ela faz o oposto do que Noemi fez. Ela sai de uma terra que lhe oferecia tudo e agora vai para uma terra estrangeira sem nada e sem nenhuma promessa. Noemi está voltando para o caminho do Senhor e Ruth está ingressando no caminho do Senhor, regenerada para uma viva esperança. Ela agora faz parte do povo, ela está em pacto com Yahvé. Deus chama e regenera essa mulher, uma moabita, uma viúva. E a conversão para muitos implica em custo, em perda. A perda talvez do emprego. Em muitos lugares do mundo, a conversão a Cristo significa perder o emprego, perder bens, perder a família, a rejeição da família, perder todas as coisas. Muitos não querem deixar quase nada. Eu quero crer em Cristo, mas eu quero continuar vivendo a minha vida do mesmo jeito. Eu quero que Cristo me salve do inferno, mas eu quero ser o Senhor da minha história. Na verdade, querem barganhar com o Senhor. Mas há coisas que nós devemos deixar em Moabe para seguir Jesus Cristo. Muitos diriam: não, é besteira deixar, não precisa. Mas aquilo que nós deixamos
não se compara com aquilo que Deus tem no caminho da redenção. Agora nós temos Ruth se voltando para o Senhor, se colocando no caminho da redenção, Deus a colocando no caminho da redenção, e agora nesse caminho ela pode ir com Noemi para Israel. Sabe o que é pior? Ruth faz um voto belíssimo, não é verdade? Você fala, cara, olha o testemunho de amor dessa mulher por Deus. Porque o voto que ela faz, ela não diz só que ela ama a Noemi, ela está dizendo assim: olha, Noemi, eu me apeguei a você e eu vou cuidar de você porque eu amo a Deus, porque eu temo a Deus. O seu povo agora é o meu povo, eu faço parte desse povo, eu faço parte dessa aliança. O seu Deus é o Deus a quem eu adoro, e eu vou cuidar de você até a morte. E mais, eu não estou dizendo que o meu pacto com você é até a sua morte. Então depois que você morrer, eu volto para Moabe, porque aí está resolvido. Tudo isso. Ela diz: aonde você for sepultada, eu não vou sair dali, eu vou continuar no povo da aliança. Você pode morrer, eu vou continuar servindo a Deus. O pacto de Ruth não é com Noemi apenas, é com Deus de Israel. Mas sabe o que Noemi fala? Nada. Noemi não fala nada, ela apenas quer insistir para que ela não vá. Por favor, não torne o meu caminho mais difícil. E o verso 18, depois desse voto belíssimo, o que o narrador diz para nós? Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Ela só assim, vou ter que levar essa mala sem alça, não tem outro jeito. E veja, Noemi está amarga, ela não enxerga a graça, mesmo nas circunstâncias adversas. Ela está focada no céu nublado, e ela perde de vista os raios de sol que estão começando a surgir. E nós chegamos então ao último ponto que a gente aprende nesse texto, que o retorno a Deus envolve arrependimento e tristeza, mas também nos leva e nos conduz a alegria em Cristo. Ruth, mesmo com o silêncio da sua sogra, ela não está preocupada. Ela não faz isso pensando no que ela vai receber da parte da sua sogra. Seu coração é novo, ela tem nova vida. E agora elas chegam a Belém. Quando elas chegam em Belém, a partir do verso 19, diz o texto bíblico, elas chegam a Belém. E sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu, se alvoroçou. Literalmente é isso. Houve muito barulho na cidade, porque chegou Noemi. Não é essa Noemi? Ela está mais velha, né? Já fazem o quê? Uns 10 anos? Onde está Elimeleque? Cadê os filhos dela? Não é possível que ela vai mostrar a cara aqui depois de 10 anos. Lá em Moabe ainda. Quem que é essa menina com ela? Quem que é essa mulher? Noemi é você. E toda a cidade se comoveu por causa dela. A palavra literal é essa: murmurar, fazer barulho, estar alvoroçada, inquieta. A cidade inteira falando de Noemi e de Ruth. Todo mundo sabe quem é Ruth agora. Todo mundo conhece essa menina, essa mulher. Todo mundo está olhando para Ruth, a moabita, julgando Noemi e Ruth. E agora Noemi diz: chamai-me Mara. Ditosa, cheia, eu parti, e o Senhor me fez voltar pobre, vazia. Literalmente isso, eu fui cheia e voltei vazia. O Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Noemi quer dizer agradável, mas agora ela disse para ser chamada de Mara, de amarga. Isso aponta para um episódio na história de Israel, quando o povo passa por um rio que tinha águas amargas, que aí foi chamado de Mara. Mas Deus transforma aquelas águas amargas em águas doces, para matar a sede do seu povo. E é o que Deus está fazendo com Noemi. Mas ela ainda não entende que Deus está fazendo isso por amor. Ela vê a soberania de Deus,
em trazê-la de volta, mas ela ainda não percebe que Deus faz isso por amor. Ela não vê ainda a graça de Deus, ela só vê a tristeza. Ela talvez pense que Deus quer o seu mal. E a amargura é algo que destrói, algo que nos quebra. Muitas vezes nós ficamos amargos diante das crises, dos desertos, mas saiba que Deus usa o deserto para nos fazer mais parecidos com Jesus e para nos colocarmos no caminho dele, na dependência dele. Ruth, tudo que ela tem agora é indiferença da parte da sua sogra. Ela tem o julgamento da cidade para com ela, mas Ruth, ela não enxerga apenas as circunstâncias. Por meio dessa mulher, nós veremos a beleza da salvação de Deus, a glória que Deus vai manifestar. E talvez uma coisa que a gente deva se perguntar é: como que nós receberíamos Noemi se nós estivéssemos em Israel naquela época? Será que nós receberíamos Noemi se tivéssemos ficado em Belém acolhendo-a? Como que nós recebemos aqueles que vão para Moabe e que talvez passam 10 anos lá e retornam? Como que nós recebemos aqueles que vêm de Moabe e entram no nosso meio? Nós julgamos, nós criticamos, nós fazemos o mesmo alvoroço, comentando, fofoca. Quando vemos as dificuldades na vida de irmãos, como lidamos com o arrependimento de irmãos que pecaram, massacramos, destruímos, dizemos bem feito. Ou como o pai do filho pródigo, nós nos alegramos, nós louvamos a Deus, nós recebemos de braços abertos. Nós devemos sim nos alegrar com o retorno, tanto da salvação daqueles que não fazem parte, quanto do retorno daqueles que se afastaram e estão voltando. Noemi volta com Ruth, sua nora moabita. Ela não voltou vazia. Ela diz: eu fui cheia e voltei vazia. Pelo contrário, ela volta com Ruth. Ela não volta vazia. Ruth é mais fiel do que seu marido e seus filhos. Ela vale mais do que 10 filhos. Está tudo ruim na sua vida, querido? Você continua no alcance da graça de Deus. Deus quer nos trazer para perto. Mesmo as dificuldades, mesmo as tempestades, o objetivo de Deus para com seus filhos é de trazer-nos para perto dele. E perto dele é um caminho de bênçãos. Deus manda a tempestade para Jonas, para que ele pudesse voltar para o caminho da obediência, o caminho da bênção de Deus. Deus faz isso com Noemi. E estar distante nunca é o caminho. É junto do povo de Deus que nós somos tratados por Deus. Talvez quando a gente sofre, a gente tenha a estranha ideia de que é melhor nos afastar, é melhor sofrer distante. Mas ao contrário, é no contexto do povo de Deus que o Senhor trata conosco. Quando sofremos é na igreja, é sim no ambiente onde talvez a gente vai sofrer vergonha, no ambiente onde tem gente pecadora como nós, que talvez nem sempre seremos tratados da melhor maneira, mas é nesse lugar que Deus ordena a sua bênção, é no meio do povo de Deus que Deus nos abençoa. E Noemi agora vai encarar várias dificuldades que o pecado trouxe, mas agora ela está de volta no caminho de bênção. Ruth é julgada, ela é desprezada, sofre com a indiferença, mas Ruth, apesar de estar sofrendo tudo isso, ela está no melhor lugar do mundo, no lugar que Deus vai operar poderosamente na vida dessas mulheres. 2 caminhos, e nós vemos Orfa desaparecendo da história da redenção, e Ruth sendo instrumento de Deus para a salvação do mundo, entrando na genealogia do Senhor Jesus. Essa mulher é bisavó de Davi, e é avó de Jesus. Nós temos sempre 2 caminhos diante de nós, e talvez as dificuldades podem fazer de nós amargos, mas que a gente possa perceber a graça do nosso Deus em todos os momentos. O Deus que cuida de nós, o Deus que nos traz de volta, o Deus que conduz a nossa história. E no caminho estreito, queridos,
é um caminho de glória. Às vezes a gente fica sempre correndo atrás do tesouro no fim do arco-íris, sabe? E quando os soldados veteranos se reúnem para poder falar das glórias do passado, dificilmente você vai ver eles falando que as glórias do passado foram um momento em que eles estavam sendo condecorados e recebendo medalhas. Eles vão falar talvez do momento mais difícil da batalha, mas onde a maior glória estava ali. Talvez a gente pode estar passando o momento mais difícil da batalha, mas que o Senhor nos faz mais do que vencedores, porque Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos dá força, Ele é quem nos salva. Que Deus nos abençoe, queridos.